Olá, boa noite. Eu sou a professora Elaine Ribeiro. Hoje nós vamos começar uma live com o professor José Arnaldo. Professor José Arnaldo é um professor que eu tenho muito carinho, já tive a honra de trabalhar durante muitos anos em universidade, a nível de graduação e pós-graduação, a quem eu tenho uma grande admiração pessoal, tá certo, pelo trabalho desse professor. É um professor que atua no ramo de concursos, atua também dando aula para preparatórios de pré-vestibular, tá certo? E também dá aula de português para vários outros grupos, principalmente na parte de graduação e graduação também ligada a cursos tecnológicos, O professor José Arnaldo, que é nosso palestrante de hoje, vai falar um pouco sobre a linguagem, sobre a língua portuguesa nos concursos e vai trabalhar também os temas ligados a gênero textual e entre outros temas. Caso você tenha alguma dúvida sobre concurso público, sobre língua portuguesa, você pode mandar aqui para a gente, que ele vai com certeza estar trazendo esse tema aqui no nosso debate de hoje, tá? A matéria de língua portuguesa, ela é de extrema importância porque ela mexe com um tema que cai em todos os concursos, tá certo? Nós vemos hoje que a matéria de língua portuguesa é uma matéria que tem cada vez mais trazido uma série de alunos, uma série de concursandos a ter dúvidas sobre como se preparar, sobre como aumentar as chances de passar nos concursos, tá certo? Outro ponto interessante também, que a gente pode avaliar quando trabalha o tema ligado a português para concurso, nós temos aí também uma análise de como um edital impacta na vida do próprio concurseiro. Eu vou começar a minha fala falando sobre isso. Por quê? Quando você estuda para concurso, você tem matérias-chave, matérias básicas que você vai focar a sua atenção quando você começa a se preparar para um concurso público. O edital, ele é a base que você vai começar a traçar a sua estratégia de estudo. Geralmente, um edital ou do TJ, tanto na prova de técnico como na prova também de nível superior, você vai ter ali o português trazendo questões como interpretação de texto, gênero textual, você vai ter uma parte toda ligada à ortografia, à gramática, e também você vai ter uma análise daquela banca direcionada para cobrar temas ligados, assim, vamos dizer, a coesão, concordância, entre outras peculiaridades. Cada concurso, ele tem matérias que são direcionadas para aquele tipo de prova. Por exemplo, quando você fala em Polícia Civil, você tem direcionado matérias como Estatuto da Polícia Civil, você tem algumas matérias que também caem no TJ, tá? Como consolidação e etc. Mas quando você trabalha, por exemplo, a matéria do TJ, RJ, você também traz de forma mais enfática, com maior ênfase, a consolidação normativa, as legislações específicas, tá certo? Que são tratadas também no regimento interno do Tribunal de Justiça, tá certo? Você vai ter, por exemplo, em processo civil, toda uma parte da matéria ligada a parte geral de processo civil, aos princípios de processo civil e também aqueles princípios que também caem na área constitucional. Por isso que o grande lance, a grande importância de se preparar para concurso é que você sempre foque no seu edital com uma base desse seu primeiro estudo, tá certo? Bom, professora, eu vou começar então a estudar, por exemplo, para a prova do TJ. O que você me aconselha? Por onde eu começo, professora? Português, direito constitucional, direito administrativo, tá certo? São as matérias que
vão cair em quaisquer outras provas que você fizer ao longo de final de 2020 para 2021. Um aluno perguntou para mim, professor, ainda vai ter concurso em 2021? Sim. Por quê? Você tem aí a questão dos concursos ligados às vagas ociosas, pessoas que se aposentaram, tá certo? Ainda que não surjam novas vagas, essas vagas serão ofertadas para os nossos candidatos, tá? Gente, como é que tá aí Tá direitinho? A voz tá saindo bem? Me avisa aí. Bom, quando vocês vão entrando. Então, gente, a ideia é essa. A ideia é essa, é que você possa traçar uma série de estratégias para você se preparar para o concurso. A primeira estratégia, então, que eu posso passar para vocês, que eu mesma fiz quando passei no concurso, é pegar as partes básicas de vários editais, tá? Por exemplo, o que mais cai em português, o que mais se pede em direito constitucional, o que mais se pede também em direito administrativo, e aí você vai, já separa essa matéria, tá certo? Para você poder começar a realizar o seu estudo, tá? Ah, o nosso professor, nosso mestre está entrando aí. Deixa eu chamar ele aqui. Guardando aqui que o professor está entrando. Como é que tá o áudio, tá bom? Oi, professor querido! Tudo bem, Tudo meu bem, querida? Tá me mestre? ouvindo? Muito bem! Ah, que bom. Que Eu também estou te saudade, ouvindo bem, estou te professor! vendo bem também. Também, muita saudade. Tudo bem contigo? Tudo, professor. Tá vendo? O senhor me provocou, falou que eu devia estudar para concurso, eu também passei. Agora estamos aqui os dois. Já tinha te apresentado, né? O professor é doutorando, professor da área de língua portuguesa, o professor trabalha, posso falar 20 anos? É muita coisa. Vai assustar? 20 Quase anos, 20 dobra. anos. Vou botar assim, né? Na área de língua portuguesa. É um professor que eu tive a honra, né? Como eu estava contando para vocês, de trabalhar. Um professor que eu não tinha contado essa parte ainda, mas que é poeta, que é compositor. Um professor que tem toda uma atuação fantástica na área de graduação, como eu já estava adiantando aqui, trabalha no SESC, trabalha em outras casas, né? Passou também numa vaga pública. E, professor, por gentileza, continue sua apresentação aqui maravilhosa. Não faltou nada, Elaine. Você disse tudo e mais um pouco. Acho que você pode ser apenas mais verdadeira. Não me poupe, não poupe o que a minha face desmente. Eu tenho 37 anos de magistério, graças a Deus, porque é uma escolha, eu que lutei tanto contra ela, que tentei tanto sair dela, já estou nela há 37 anos, feliz da vida, porque é a coisa que eu mais gosto na vida, fora os filhos, fora os amores por pessoas, os afetos, a coisa que eu mais gosto é efetivamente é lecionar. Professor, e o que eu acho mais interessante, e eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que o senhor se reinventou estudando para Sim, concurso. Depois de trabalhar como eu muitos anos numa graduação de uma grande universidade do Rio de Janeiro, nós, né, acabamos ficando bastante caros, né, para nossa empresa, e a empresa então mandou um beijo e tchau, e nós fomos para o mercado de trabalho e nos reinventamos. E o que mais foi interessante, que na voz do professor, que eu quero lembrar que eu tenho muito carinho por esse mestre maravilhoso, lindo, é que ele falou assim para mim, poxa, Elaine, eu passei no concurso, cara, com essa idade, vai lá, você vai passar também, não foi isso que você falou para mim? foi, Por foi. quê? Essa força, essa dedicação, sempre na área do ensino, também nos ajuda a sentar o rabo e estudar para um concurso. Mas não é só isso, né, professor? Porque senão Sim. todo professor ia passar no concurso e não é assim, né? Você pode dar uma Olha, dica?
é que você fez Posso, seu posso, estudo, se posso dar o meu preparou? testemunho. Quer dizer, primeiro eu quero citar um colega nosso, o nosso ex-vice-reitor, professor Dionísio da Silva, com quem eu tive o orgulho de trabalhar por muitos anos, ele também da língua portuguesa. Ele sempre disse que há uma equação infalível para fazer provas, sejam elas de escola, de faculdade ou de concurso, que é fazer bem a equação bunda-cadeira. Bunda, cadeira, livro. Quanto mais horas você tiver de bunda, cadeira, livro, mais chances você terá de fazer boas provas, sejam elas de vestibular, de concurso, de colégio, de graduação, de pós-graduação. Quando nós saímos dessa instituição de que você falou agora há pouco, eu fiquei durante alguns poucos dias pensando no que iria fazer. Eu acho importante dizer isso. Assim, na semana seguinte eu parei de pensar no que ia fazer e passei a fazer. E o que que eu fiz de início? Nossa, Eu me que fa... inscrevi em tudo que era curso, tudo que era concurso que havia disponível na minha área, na área do magistério. Havia um para o Cefet, o Centro Federal Tecnológico do Rio de Janeiro, para professor substituto, um concurso muito, muito difícil. E eu fiz, foi o primeiro que eu fiz. Havia o concurso do Pedro II, havia o concurso para o ERJ, para professor substituto, e o concurso da Escola SESC de ensino médio. Eu comecei em fevereiro, no torre do ano de 2018, logo depois do carnaval as provas aconteceram. A prova de títulos foi na segunda-feira, depois do desfile das campeãs. Depois nós fizemos a prova de aula, porque o concurso de magistério tem prova de aula, prova feita para colegas. E, enfim, saiu o resultado e eu fiquei em segundo lugar. Mas só Nossa, tinha uma um vaga. excedente. Para minha sorte, a pessoa que ficou em primeiro lugar tinha passado também para o concurso da UF, e ela preferiu continuar no concurso da UF, então eu assumi a vaga. E assumi no Cefet em março. Então eu não fiquei muito tempo fora do mercado. Só que eu também passei no concurso de professor substituto da UERJ. Não interferia uma coisa na outra, porque são regimes diferentes. Um é estadual, o outro é federal. E eu podia exercer o magistério na UERJ durante a noite. Então não interferia nas 40 horas que eu deveria dedicar ao Cefet. Aí no meio do caminho surgiu o Pedro II, também, que eu passei na primeira fase, e o SESC. Só que eu fiquei muito encantado quando eu fui fazer a prova na Escola SESC de Ensino Médio. Elaine, eu não sabia que existia aquilo. É uma escola Nossa, maravilhosa. É um é oásis mesmo. dentro da educação no Brasil. São Que 131 mil metros beleza. quadrados aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E o SESC recolhe por concurso no Brasil inteiro 500 alunos para cursarem o ensino médio. E eles vêm Que morar lindo. aqui e estudam das 8 às 18. Tem todas as refeições, praticam esportes, estudam música, 3 línguas. E eu disse assim para mim, não, olha, caso eu passe também no Pedro II, eu vou optar por trabalhar nessa escola. E foi o que aconteceu. Eu tive, inclusive, que dar baixa no meu regime no Cefet, e na UERJ, como era por contrato, eu venci o contrato, agora em julho deste ano, terminou aquele período, e eu assumi lá em fevereiro do ano passado, de 2019, na Escola SESC. Estou felicíssimo, porque eu voltei a dar aula no ensino médio para jovens, isso rejuvenesce, dá uma energia nova, e o trabalho é magnífico, maravilhoso, espetacular. Então foi uma reinvenção, como você disse, de verdade. Não, e sabe o que que eu fico mais impressionada? Que geralmente isso aconteceu comigo também. Eu dava aula para concurso sem ser Hum, concursada. E é uma hum, grande. É um marco, né? É uma grande sim. visão que às vezes o aluno tem quando o aluno questiona o professor: Poxa, professor, por que você não passou no concurso? E hoje eu sei responder essa pergunta e você também. Porque faltou bunda na cadeira para estudar temas que não são os que a gente dá aula. Até porque é muito fácil a gente estudar uma matéria que a gente gosta, né? Sim, Mas, vou ter que estudar direito administrativo, vou ter que estudar língua estrangeira, vou ter que estudar outro tema qualquer, ética. E o professor não quer ter esse trabalho de se debruçar. Então, isso é muito importante que você colocou aí,
a forma que você, sentei, estudei, e pelo que você acabou de falar aí, teve mais de 4 oportunidades de portas que se abriram, e eu posso falar isso hoje, porque eu te conheço há muitos anos, foi por seu mérito. Claro, primeiro dele, Jesus, né? Que a gente aqui é gente de fé. Zé Arnaldo é um dos poucos que a mãe, quando ele fazia aniversário, ela não dava bolo, ela fazia uma missa, ela mandava rezar uma missa. Eu não esqueci. Sua santa mãe, aquela santa, sempre te abençoou no dia do aniversário. Eu não esqueci disso. Sim, sim. Entendeu? Depois nós caíamos na cerveja, mas antes da missa. Não fala isso, que acaba com a fé. Pare com isso. Não desvia o povo. Tem que dar o testemunho certo. Aliás, Elaine, você me perdoa, mas eu estou tomando aqui uma cerveja. Tem problema? Isso depõe contra o canal? Evangélica raiz, menino, pelo amor de Deus. Você vê, gente, o que ele está fazendo na live. Eu vou ter que rezar glória a Deus para ele depois da live. Para tirar essa cerveja toda. Você me perdoe, mas essa hora da noite, depois de trabalhar o dia inteiro, eu sempre preciso relaxar um pouquinho. Vou orar pela sua vida. Vou continuar Por favor. de joelho dobrado. Como sempre. Ele vai assim, Elaine, ora para mim, Elaine, ora para mim. Mas está tudo bem. Vai deixar. Continue em fé, de glória em glória. Hora que melhora. É verdade. E esse apanhado nosso de se reinventar na idade que a gente tem, é isso que eu quero que os ouvintes que estão aí estudando, estão buscando ainda uma vaga, uma mudança de local, eles possam ter dentro do coração deles. Porque se a gente pode, somos pessoas comuns, trabalhamos, temos filho, já estamos, né, numa idade, deixa para lá, avançada, né? Uma jovem senhora, um jovem senhor, mas assim, sempre trazendo alegria no coração, sempre botando para frente, se motivando, avançando, e eu amei essa sua palavra. Você ficou poucos dias, né, e passou a fazer. Eu achei isso lindo. Eu não fiz isso, eu não dei essa virada rápida. Primeiro, eu fui para aquilo que já era cômodo. Eu continuei na iniciativa privada. Eu demorei um pouco a cair a ficha, como o serviço público era bom, né? Eu comecei a estudar no final do ano passado, quem me conhece sabe disso, e eu fiz 3 concursos no ano passado e esse ano que eu passei. E o mais interessante, isso que é a graça do concurso público, eu entrei para uma vaga administrativa. E Deus, no meio do caminho, de novo, joelho dobrado, oração, glória a Deus, aquela história toda que, né? Eu sou uma mulher de fé e você também, que a gente faz e fala com ele. Eu consegui uma vaga dentro de uma vaga, porque eu peguei um outro setor da empresa e passei a ir como se fosse uma vaga nova, né? Agora eu estou no setor jurídico, na área de contratos, que, por incrível que pareça, era o que eu fazia lá no Senac. Eu voltei a fazer. Ou seja, Deus me deu essa honra de poder sair de uma vaga, que eu estava numa clínica de família, fazer um trabalho também muito querido, maravilhoso, com equipe maravilhosa, e partir para outra coisa. E isso, por exemplo, se o professor Zé Arnaldo quiser seguir, de repente, para ser diretor, né, para trabalhar como coordenador, todas essas oportunidades ele tem. Né? Não quer, não? Já não aguenta mais ser coordenador. É um excelente coordenador, gente. Encerrou, né? Nesta vida, não. Lá em cima, quem sabe eu coordeno. Alguma coisa. O que a gente já coordenou na empresa não, privada, aqui mais não. Olha, faz questão. E bota a prova para rodar. E cuida de aluno. Gente, nossa Senhora. Não, e o mais engraçado é isso. Quando o pessoal nem falava direito em ensino à distância, a gente já tinha mais de 3 mil, 5 mil alunos, né, Zé? Bota aluno. Nós fazemos parte de uma geração que naquela importante instituição, eu gosto muito da instituição até hoje, que me deu ótimas oportunidades e me fez ter a oportunidade de conhecer você e tantos amigos queridos que eu fiz lá dentro. Então eu preciso acreditar que foi um momento maravilhoso, foram 20 anos lá dentro. Eu só tenho gratidão por aquela instituição. Tenho lá minhas questões ou outras com pessoas que estiveram momentaneamente à frente do leme, mas contra a instituição eu só tenho
a agradecer e elogios, porque é uma instituição que levou o ensino de qualidade, superior de qualidade, a gente que precisava estudar e que tinha oportunidade naquele momento, porque havia o fomento para que pessoas das classes D e C chegassem à universidade. E foi para essa galera que nós tivemos a honra, o orgulho, o prazer de dar aula. Eu formei tantos alunos que me diziam na formatura... Eu acho que você deve ter formado mais de 10 mil, Zé. Por aí. Certamente, eu fui 14 vezes paraninfo de turmas naquela instituição. E sempre nas dezenas, centenas de fotos que nós tirávamos depois, muitas vezes eu ouvi isso e todas as vezes eu me emocionava assim, olha, pessoal, isso aqui é meu pai, isso aqui é minha mãe. Meu pai é analfabeto, minha mãe estudou só até a 4ª série. Eu sou a primeira pessoa da família que chega à universidade e que agora tem um diploma de ensino superior. Então, isso é um orgulho imenso. Fazer isso parte foi o da caso meu diferença, de mudar aquela gente, sabe? Então, essa instituição abriu as portas. Era uma instituição particular, mas também pelas parcerias com os governos federais. Havia a bolsa que dava oportunidades. O trabalho era feito lá sem distinção daquele que pagava o integral da matrícula, da mensalidade, e aquele que estudava com bolsa do governo. Todos eram tratados de forma igualitária, todos tinham as mesmas oportunidades, e aqueles que se dedicavam efetivamente ao longo da graduação chegavam ao objetivo, que era a formatura. E tenho colegas hoje que se formaram lá comigo, que estão no magistério. Eu tenho um advogado que é formado lá naquela instituição e tenho um dentista, ao qual eu recorro de vez em quando, que também se formou lá dessa mesma maneira. Então, eu tenho o maior orgulho de ter passado por aquela instituição, porque eu pude fazer muito por muita gente, mas porque aquela instituição abriu as portas do ensino superior de qualidade para muita gente que não teria acesso se não fosse lá. Lógico, há os problemas, todas as instituições grandes como aquela têm problemas, é difícil administrar tudo, mas eu louvo sempre essa entidade, essa instituição de ensino superior na qual nós nos conhecemos. Só isso já valeria a pena ter passado lá 20 anos. Agora eu quero saber uma fofoca, uma coisa íntima, que eu vou perguntar agora. Pode falar no Instagram. O que mais cai em língua portuguesa para concurso? O que tu botaria assim como, caraca, Elaine, é isso! Isso aqui tem que estudar. O que cai mesmo é a nossa autoestima. Adorei! Porque o concurso público trabalha com as esquinas mais perigosas do idioma. É óbvio, e eu tive a oportunidade de também fazer prova de concurso em outro momento da minha vida, e eu tive um coordenador lá, um grande amigo, que essa miséria desse vírus levou recentemente, o professor João Soares de Lima, que trabalhou comigo na SES Gran Rio, que era meu coordenador. E ele dizia assim, ele falava assim, vamos montar uma prova. E nós tínhamos um banco de questões. E assim, essa aqui não, essa aqui não. Eu falava, mas João, por que não? Porque essa aqui todo mundo acerta. Nossa. Nós queremos aquelas que ninguém acerta. Mas quais eram essas questões, Elaine? Aquelas questões que trabalham com aquilo que a gente chamava lá de esquinas perigosas. Com aquela gramatiquice, aquilo que está lá no rodapé da gramática, aquilo que está no comentário e não na letra fria da gramática. Então, por exemplo, na questão de concordância verbal, que é um tema muito escorregadio, muito controverso, caem aquelas questões de colocação do sujeito e do verbo na frase. O verbo anteposto ao sujeito é uma armadilha até para quem escreve, quanto mais para aquele que tem que analisar sintaticamente uma frase dentro de um concurso. Outra questão são as divisões de sílaba, levando em conta as proparoxítonas ou as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. É adorável fazer questões sobre isso, porque os próprios gramáticos divergem em algumas questões, se uma palavra é paroxítona terminada em ditongo crescente ou se ela é proparoxítona. Estou lembrando aqui de história, ciência. Será que a divisão é história ou é história? De acordo com a gramática, e por isso eu aconselho sempre que os concurseiros, além de verem no edital, vejam as gramáticas em que se baseia a prova, porque toda equipe que faz questões baseadas numa gramática.
Então, se é o Rocha Lima, se é o Celso Cunha, se é o Evanildo Bechara, se é o Wise, é preciso dar uma olhada também na gramática, além da apostila do concurso. É preciso estar atento a isso. Então, Esse o que Bechara cai? cai várias, Sempre várias. aquilo que está mais escondido nos submundos das gramáticas, aquilo que eu chamo de esquinas perigosas do idioma, é o que cai. Esse tema, gênero textual, fala um pouco para gente, professor. Falo, gêneros textuais, toda vez que a gente escreve um texto, fala alguma coisa, a gente fala num gênero. Por exemplo, se você estuda numa universidade e quer trancar uma matrícula, você faz um requerimento. Se você está num prédio e é convidado a participar de uma reunião de condomínio, por exemplo, e alguém fala para você, professor Elane, sabe, escreve tão bem, seja a secretária dessa reunião, escreva a ata, que é o registro do que ficou decidido na reunião. Se você vai escrever um e-mail, se você vai passar uma receita de um prato que você faz maravilhosamente bem para um amigo, para uma amiga, você estará dizendo essas coisas todas por meio de um gênero. Uma ata, o que eu falei? A receita, o requerimento para trancar a matrícula. Então, toda vez que você pensa em escrever alguma coisa, você pensa no texto que vai servir para aquilo que você quer dizer. O texto que serve a essa sua motivação comunicativa é um gênero. O jornalista vai precisar dar a sua opinião sobre um assunto específico dentro do Jornal do Dia. Ele fará um artigo de opinião. Se ele vai retratar ou reportar aquilo que aconteceu na rua, ele fará uma reportagem. Para cada um desses textos, há um formato, em primeiro lugar, e há uma função, em segundo lugar. Quando um texto atende a esses dois mecanismos, para que ele serve e como ele é feito, ele constitui um gênero. Assim, muito superficialmente, o gênero é isso. Então, eu quero ensinar alguém a fazer um prato. Eu vou fazer uma receita. E quer ver como é que é fácil? Todo mundo sabe que a receita tem duas partes. Os ingredientes, 2 ovos, uma xícara de farinha, uma pitada de sal, uma colher de azeite. Não sei nem se esse prato é doce ou salgado. E depois vem embaixo, modo de fazer. Não é assim? Bata os ovos, misture a farinha, leve ao forno, 10 minutos, serve 4. Serve 2. Se você sabe fazer isso, é porque você conhece o gênero receita. E se você entende que a receita é para ensinar uma pessoa a fazer uma iguaria qualquer, você entendeu a função. Então tem o formato e tem a função. Isso constitui o gênero textual. Basicamente, simploriamente, é isso que é gênero. Eu não esqueço nunca mais. Esse E para tema... que serve gênero? Para que a gente entenda, como a gente entende que cada gênero atende a uma função. Olha, se o cara está fazendo por exemplo, um memorando, em geral, é um texto que circula dentro de um ambiente corporativo. Em geral, é para dar uma informação, um aviso, uma ordem. Olha, atenção, pessoal, a partir de segunda-feira, dia 24 de agosto, passa a ser obrigatório o uso de luvas das dependências da empresa. Os colaboradores que forem pegos nos corredores sem as luvas serão incinerados imediatamente no nosso forno aqui que acabamos de inaugurar. Enfim, esse aviso é típico do memorando. Para que serve o memorando? Para dar avisos dentro de uma empresa. Como é que ele se faz dessa maneira rápida? Onde ele circula no ambiente corporativo. Então, essas coisas todas caracterizam o gênero textual, seja ele falado ou escrito. Agora, a gente percebe que cai muito em prova de concurso também essa parte concordância. Concordância verbal, concordância nominal. E tem esse estresse, né? Que o aluno... A gente não costuma utilizar isso sem ser na escola. E, geralmente, o indivíduo que vai fazer concurso, ele está entre 23, 24 anos, né? Saindo da faculdade, ou terminou o segundo grau e resolveu voltar a estudar agora. Às vezes volta a estudar quando entra na faculdade, ele também volta a estudar para concurso. E aí ele acabou que ele não lembra mais disso, aprendeu aquilo de uma forma decoreba e agora ele quer estudar para concurso. Tem algum caminho assim que você pode dar alguma dica para ele entender melhor essa matéria? Estudo. Só tem um caminho, estudar. Adoro!
A verdade, Elaine, é assim, a concordância verbal está em nós, ela é do idioma. Ela é Ninguém doida. faz, ela é do idioma. Existe um cara chamado Noam Chomsky, que é um americano, está vivo ainda, com quase mais de 90 anos. Ele é filósofo e estudou muito a língua, e ele diz assim, que nós nascemos com uma predisposição para falar qualquer língua. Ele chama isso de gramática inata. É como se nós fôssemos, sei lá, um computador que já vem com um software instalado. Pode falar a língua. Do que vai depender? Do hardware. Se nós não tivermos nenhum problema no aparelho fonador, se o diafragma empurrar o ar para fora, se os dentes estiverem no lugar, se a língua tiver todas as obliterações e os lábios se abrirem, o nariz soltar o ar no momento certo, nós falaremos. Qual idioma que nós vamos falar? Depende do lugar em que nós nos criarmos. O idioma não depende do lugar em que a gente nasce, mas do lugar em que nós nos criamos, onde nós estejamos, porque nós vamos fazer esse software interno funcionar de acordo com aquilo que nós alimentarmos esse computador aqui, com a língua que nós ouvirmos. E você repara, a criança com 9, 10 meses começa a falar. Uhum. E ela começa a falar por repetição daquilo que ela ouve no ambiente externo. Obviamente, é muito mais fácil falar qualquer palavra que tenha as bilabiais, como mamãe, mamá, porque é mais fácil o movimento, ela não tem dentes ainda. As lingodentais, como por exemplo titia, as tias ficam enlouquecidas porque o neném não fala titia, mas titia começa com um fonema que só é produzido com a língua batendo no dente. Se a criança não tem dente, ela não fala titia. Não fala. Então ela fala mamãe, porque mamãe só precisa ter 2 lábios que se fecham na hora da saída do ar. Ó. Não é só isso. E ela começa por aí, à medida que ela vai formando a arcada dentária, ela vai aumentando o número de fonemas, na língua portuguesa só 19, e com esses 19, por misturas e embaralhamentos de toda sorte, nós já formamos 600 mil palavras. Agora, como é que a gente pega essas palavras e ordena de acordo com aquilo que a gente quer dizer? Através da sintaxe. Sintaxe é pegar essas palavras todas que a gente vai aprendendo e colocá-las numa ordem que a pessoa que está me ouvindo entenda. Se eu não colocar numa ordem que a pessoa que está me ouvindo entenda, eu não estou falando a mesma língua da outra pessoa. Por isso não adianta. Olha, eu vou para Nova York, eu não falo nada de inglês, eu vou comprar um dicionário em inglês e português. Não adianta. Não adianta saber as palavras. É preciso saber como as palavras se organizam na frase. E saber como as palavras se organizam na frase é dar conta da sintaxe. Lá no conteúdo fundamental da sintaxe está a concordância verbal, que é a relação do verbo com um elemento da frase com o qual o verbo se conecta, para mostrar o que essa criatura representada por uma palavra faz ou deixa de fazer. É para isso que serve a concordância. Só que há dezenas de casos, não só na concordância verbal, quanto na concordância nominal. Eu nunca gosto de dizer para os meus alunos assim, olha, nunca faça não sei o quê, ou sempre faça não sei o quê, porque em língua, como em qualquer ciência, não existe nunca e não existe sempre. Só existe no momento. Então, alguém diz, os professores de concurso dizem muito, você nunca pode separar o sujeito do verbo com vírgula. Ok, mas eu posso ter uma frase, por exemplo, Elaine, que é muito inteligente, é professora de direito. Olha, Elaine é o sujeito, é professora de direito, é o predicado, mas no meio dessas duas coisas eu coloquei uma opinião minha, que é muito inteligente. E essa coisa está entre vírgulas. Então eu separei o sujeito do predicado e do verbo, contrariando aquilo que dizem os professores de concurso. Nunca se separa o sujeito do predicado com vírgula. Depende da frase. Depende. Aí você vai dizer, então não tem jeito? Tem jeito. Com leitura, com estudo, para entender que em algumas situações isso é possível, mas na maioria das vezes não é. Não sejamos nunca, em nenhuma ciência isso é bom, peremptórios. Isso cura, isso não cura. Isso é bom, isso não é bom. Bota vírgula ou não bota vírgula. Depende. Só para encerrar essa parte de concordância. Você vê. Diz assim a regra dos concursos e das apostilas. Quando nós temos um substantivo masculino e um feminino e um adjetivo,
o adjetivo concorda com o masculino no plural. Não é assim? Então eu posso dizer assim, olha, comprei revistas e jornais velhos. Velhos está no masculino plural porque concorda com revistas e jornais e porque há um masculino aqui. Então vai tudo para o plural masculino. Isso é a regra. Mas aí eu lhe digo assim, ó, entraram no consultório o homem e a mulher grávidos, Chegou. nós estaríamos acatando a gramática, mas ferindo a vida, É a verdade. biologia. A biologia. Então nunca, não existe nunca, não existe sempre nesta frase o homem e a mulher grávida, porque só a mulher, por enquanto, neste momento, Neste só a século. mulher engravida. Agora, nesse momento, só a mulher engravida. Então, contrariando a gramática, nós vamos pegar o adjetivo e concordar só com o substantivo feminino, que é mulher. Você vê como é que são as coisas? Como é que resolve isso? Bunda, Na cadeira, cadeira. livro. Olha, eu fico vendo assim, né, que o pessoal também resolve se inscrever para um concurso e fala assim: não, eu vou só estudar quando sair o edital, eu ainda estou em dúvida. Você acha isso correto? Ou você acha melhor o indivíduo já estar estudando matérias como essa, português, constitucional? Eu acho que Tem estudar, que estudar antes de sair o edital, né? acho. Vou lhe dar um exemplo da vida. As Olimpíadas de Tóquio seriam realizadas agora, neste mês, né? Final de julho, início de agosto. Resolveu-se adiar a Olimpíada lá em março ainda. E muita gente disse, nossa, o negócio é lá em julho, já adiaram, porque ninguém se prepara de véspera. É verdade. E aí disseram, vamos botar para dezembro, os atletas mesmos disseram, olha, não dá. Porque a gente se prepara paulatinamente, em módulos. É um processo. O cara começa a treinar depois de um período de férias de um jeito, no mês seguinte ele intensifica, depois ele intensifica. Mas a prova dele só é a prova, os 100 metros rasos, o 400 com barreira, o torneio de basquete, qualquer que seja a competição dele, só vai começar lá dali a 3, dali a 4, dali a 5 meses, dali a um ano. E ele tem um resultado a ser alcançado conforme ele for estudando ao longo do estudando, não, treinando ao longo do tempo. Acho que esse é um paralelo bom para os estudos. O meu É, concurso é lá em dezembro, ou ainda não abriu, eu vou começar a estudar agora. Enquanto o edital não sai, e os editais saem normalmente com algum exato. lastro até o dia da prova, pelo menos 3 meses, eu vou começar a estudar nesse ritmo. Quando sair o edital, eu vou intensificar o meu ritmo. E no mês anterior eu vou dobrar, cada um faz o seu planejamento. E É, eu, focalizando naquelas que são as fragilidades. O que, que eu sei mais, onde eu fui bem no último concurso, onde eu não fui tão bem, para focalizar naqueles aspectos que são as fragilidades. E manter o polimento, como chamam os atletas, naquilo que ele já faz bem. não, e estudar português, principalmente, eu falo por mim, que eu estava muitos anos sem estudar português, até porque, mas você é da área do direito, não tem nada a ver. Eu não fico analisando texto, corrigindo redação, não tem nada a ver, não utilizo corretamente, né, como todos os brasileiros deveriam, né, ficar revendo sempre, né, a questão da matéria da língua portuguesa. E quando eu fui estudar para concurso, comecei ano passado, foi a primeira matéria que eu tive a preocupação de já começar a estudar. Claro que eu fiz um estudo para o tipo de prova que eu estava fazendo, bem direcionado, que era o quê? Eu queria matar as questões de gramática, que, na minha visão, tem algumas que se repetem para o nicho que eu estava fazendo, questões de provas de administrativo, técnico judiciário, analista. Eu cheguei a fazer uma prova de juiz também, mas o português não tinha um peso tão grande na primeira fase e tinha mais as matérias de direito. Então, assim, eu acho que português, na realidade, o certo era a gente ter sempre professores como você, isso eu falo de cadeira, que pudesse ter lá à disposição para minha filha estudar, para eu estudar, que
é o que faz o diferencial na vida, né? Eu vejo isso agora, na hora de redigir um documento, quem está estudando português sempre não fica com medo do documento, não fica com medo de Sim. preparar um texto. Agora, eu vejo isso, eu que agora voltei para a área jurídica, mas estava na área administrativa dessa empresa pública, eu vejo que as pessoas têm medo de produzir documentos e ler textos. E isso, esse medo, faz com que elas não consigam assumir responsabilidade na empresa. Porque ela fica assim, pô, eu não vou ler, é melhor eu devolver isso. Isso aqui não é da minha área. E eu peguei um caso bem interessante. Tinha vários colegas lá que tinham feito faculdade e tal, e estão estudando para concurso. E eu peguei um processo, que era um processo, vinha lá, passava pelo Ministério Público, o juiz pedindo tal, uma documentação, uma informação de uma paciente. Então, quando eu recebi aquele documento, eu não recebi, o colega recebeu, o colega ia devolver. Falou, vou devolver porque isso aqui não é da nossa área, você tem que mandar para o jurídico da empresa e tal. Aí eu falei, não, me dá aqui para eu ver se não é aqui mesmo. Porque estava lá o nome da empresa e não a nossa clínica. E eu li, lá dentro do documento estava falando que era para a nossa clínica. Então, o que acontece? Ali, naquele momento, a leitura, ler rápido, se debruçar no documento, ver o que aquele documento quer dizer, porque o português é isso, né? Eu vou tentar entender o que aquele texto quer dizer para mim. Não é verdade? Esse é o primeiro momento, né? O que ele quer dizer para mim? É igual estar conversando com o Zé. O que o Zé falou sobre isso? É o texto, né? Por isso que às vezes o Zé me escreve, algumas vezes a gente ficava um mandando o WhatsApp para o outro, tal, aí ele me escrevia alguma coisa bonita, eu remetia outra e tal, e a gente ficava lá em poesia, em verso, em prosa. E o que isso é legal? Você trabalha o tempo todo o concreto e o abstrato, né, Zé? E o Zé faz Sim. muito isso, porque ele ainda é compositor de escola de samba. Zé, o que o português te auxiliou nisso? Fala rapidinho isso aí para a galera que está escutando. Olha, não o português, mas a língua me auxiliou em tudo, né? Eu falo e escrevo em língua portuguesa. Então, eu consegui os meus empregos falando e escrevendo em língua portuguesa. Eu casei porque eu falo língua portuguesa e as mulheres com quem eu casei entendiam o que eu falava, porque senão eu não teria casado. Eu leio as certidões de nascimento dos meus filhos para saber se está tudo certo. Então, eu compreendo aquele texto. Nós vivemos num mundo que é textual. Uma Descobri pessoa que por não que li... alguns casamentos não dão certo. O marido não sabe. Exatamente. Talvez tenha sido a língua com um adjetivo, a língua portuguesa, em muitos casos. Mas é fundamental entender que nós vivemos num mundo que é textual. Assim, enquanto nós não nos dermos conta de que a língua está em tudo que nós fazemos, presta atenção, vou fazer uma provocação. Quanto de memória você consegue ter para trás? Será que você passa dos 4 anos para trás? Dos 3 anos para trás? E a todos que estão nos ouvindo, vocês conseguem lembrar de coisas com 9 meses, com 6 meses, com 10 meses, com 11, com 1 ano e 2 meses, com 1 ano Alguém e aí, 3 gente? meses? Em geral, quando alguém me diz assim, eu me lembro que eu caí do berço quando eu tinha 6 meses. Em geral, essa lembrança é uma lembrança de alguém que falou para ela, você caiu do berço com 6 meses. E ela ouviu isso com 3 anos ou com 4 anos. Até onde vai a nossa memória? A nossa memória vai até onde nós temos a linguagem iniciada. Nós começamos a colocar o mundo para dentro quando nós começamos a desenvolver a capacidade da linguagem, porque é a linguagem que traz o mundo para dentro de nós para que nós possamos processar o mundo e devolvê-lo em palavras. Nossa, a criança só sabe o mundo da casa dela. A pessoa que a amamenta é a mãe. Aliás, nós chamamos a nossa língua de língua materna, porque nós ouvimos pela primeira vez a língua que vai ser a nossa para o resto da vida da boca da nossa mãe. Por isso é que os linguistas chamam de língua materna aquela que é a nossa original. Nós construímos o mundo a partir de erro e acerto. Quando a criança chora e a mãe aparece, ela percebe que há uma comunicação. E se ela chora mais forte, a mãe vem mais rápido. Tudo isso é um aprendizado de linguagem.
E a Nossa. mãe, diferente de qualquer outra pessoa em volta, se está no sofá da sala e a criança chora lá no quarto, ela diz, deixa que é manha. E o pai já está alvoroçado para ir lá fazer alguma coisa, a tia já quer não sei o que, ela diz, não, ela está suja, ela está com fome. O timbre do choro da mãe só é inteligível, da criança, só é inteligível para a mãe, porque elas estão num processo de simbiose comunicativa tão grande que a mãe consegue perceber, e o filho, a criança de meses, de dias, começa a perceber que há um link entre ela e aquela criatura que entra no quarto, que dá de mamar, que dá o peito, que acalenta. Tudo isso está relacionado à aquisição da linguagem. A partir do momento que a criança começa a ganhar o mundo caminhando, ela vai ganhando o mundo também por linguagem, porque ela toca nas coisas e as coisas passam a ter nome. Cadeira passa a ter nome e a cadeira passa a estar dentro de nós. Pai passa a ter... Esse sujeito aí esquisito é pai. Olha, é uma outra bilabial como mãe, olha. Eu só preciso ter... Não preciso de dentes para pronunciar mamãe, nem papai. Daí, em quase todas as línguas do mundo, mamãe e papai começarem pelos mesmos fonemas. Essa aquisição da linguagem é um ato de levar o mundo para dentro em palavras. A partir do momento que a gente traz o mundo aqui para dentro, nós podemos interagir com ele também, por palavras. E aí depois vem aquilo que eu disse anteriormente. É preciso organizá-las conforme esse sistema em que nós estamos inseridos. No nosso caso, é a língua portuguesa, que tem um sistema diferente do inglês, do árabe, do aramaico, do polonês, do francês. A Cíntia está perguntando aqui, gostaria que ele discorresse rapidamente sobre linguagem digital nas redes sociais, de aplicativos. O que você tem de opinião formada sobre isso? É uma outra linguagem. Nós, nas redes sociais, somos crianças de 3 anos também. Nós também estamos aprendendo uma língua nova. Da mesma maneira que nós aprendemos essa língua que nós estamos usando agora com tanto desembaraço, nós estamos aprendendo a interagir com isso. Nós estamos percebendo que não dá, às vezes, para escrever tudo somente com os polegares. Então, vamos abreviar, mas é a linguagem desse ambiente. Para cada ambiente, há uma linguagem devida, ainda que nós estejamos usando o mesmo código, o mesmo sistema. O da língua portuguesa não se abrevia da mesma forma o inglês, não se abrevia da mesma forma o francês. Nós botamos você porque o sujeito do outro lado, VC, vai entender que é você. Porque nós estamos dentro do mesmo sistema de organização, de ordem das palavras, voltamos à sintaxe. E em todas as situações nós temos uma língua específica a ser usada. Vou te dar um exemplo só para encerrar, que ela pediu que eu fosse breve. Eu sou professor de língua portuguesa e tenho a língua portuguesa como ofício há 37 anos. Mas lá na minha pelada, no sábado, quando eu podia jogar, aliás, abro aqui um parênteses para dizer das minhas imensas qualidades no futebol, que não foram devidamente apreciadas lá na minha juventude, ou seria agora um ex-jogador de sucesso riquíssimo. Enfim, lá na minha pelada, eu nunca diria, por favor, querido companheiro, passe minha pelota para que eu possa consignar um tento em favor de nossa equipe. Se eu digo um negócio desse dentro da minha pelada, com aqueles trogloditas, eu já teria levado um safanão e seria jogado lá daquela... Nós jogamos num platô, lá em Jacarepaguá, um lugar maravilhoso. Seria jogado lá de cima, estava todo quebrado. Lá eu só posso dizer, daí, e seguido de um vocativo chulo, horroroso, porque essa é a linguagem daquele ambiente, daquele momento. Então nós adaptamos a linguagem ao ambiente e ao canal pelo qual nós vamos criar os textos. É isso que eu posso dizer para a Cíntia rapidamente. É falar, a gente ou tem gente no banheiro? Depende da pressa. Depende do momento da pressa. Que eu já vi a gente e o tem gente. Se fosse num concurso... Mas olha, o bonito da língua é nos permitir falar várias línguas dentro da mesma. Não é? E o professor Evanildo Bechara, que a gente citou aqui, que foi meu professor,
por duas vezes, sempre disse uma coisa que se eternizou, que nós devemos ser poliglotas dentro da nossa língua. Ou seja, nós devemos saber que língua usar de acordo com o momento em que nós estamos. E aí eu completo isso com uma outra comparação. A língua é como um guarda-roupa. A gente sabe, nessa ocasião eu preciso me vestir dessa maneira. Nessa outra, eu posso ir dessa outra maneira aqui. Ali eu vou só comprar 100 gramas de mortadela e 3 Brigitte. Eu posso ir de short, chinelo, uma camiseta, aquela outra. E a língua, professora, nos acompanha nesses momentos. Nós adaptamos a linguagem como nós adaptamos as roupas. Conforme a ocasião, a gente produz os textos. E isso que você falou foi impressionante, que me lembrou um exemplo da questão do menor aprendiz. Eu vi vários casos e testemunhos de jovens, que eram jovens menores infratores, e que foram trabalhar no Tribunal de Justiça como jovem aprendiz, e a forma de falar, a linguagem mudou, tá certo? A vestimenta, a forma de se expressar e se colocar, tá certo? Naquele contexto, né? do local, da corporação jurídica, etc. E hoje são jovens que estão estudando direito, também estão estudando para concurso, justamente porque eu creio nisso também. O meio também nos ajuda a se adaptar a uma nova linguagem, a uma nova vestimenta e criar também, né, outras oportunidades de trabalho, de salário, de melhora, né, e assim criar novos exemplos para a vida em sociedade. Eu, quando morava em área, né, de comunidade e tal, nós éramos bem pobres, etc., e eu convivia com aquela linguagem de comunidade, que antigamente a gente falava que era de favela, né? Então, é claro que, às vezes, por mais que eu queira mudar a minha linguagem atual, vem aquela, como você falou, aquela linguagem raiz lá da comunidade, de onde eu cresci, daquelas pessoas que eu ouvia cantar e falar. E a linguagem é isso, ela nos acompanha como, vamos dizer, um traço da nossa própria raiz, né? Da nossa própria origem, né? A música, é o local, são as vozes. Então, isso é muito interessante. Olha, eu gostaria muito de te agradecer, professor Zé Arnaldo, meu grande amigo, até fico emocionada, uma pessoa que eu já... Nossa, que pessoa maravilhosa, como é bom te ver nesse tempo bem, saber que você está realizando tanto, tem grandes e grandes feitos, né? Porque quando a gente fala, a pessoa passou de 50 e tal, não tem noção como tem pessoas que começam a vida aos 50, como você, começou tudo novo, de novo, é uma grande honra para sua família, para os seus amigos, e você serve como exemplo para mim e para tantas outras pessoas, né? Porque é muito triste quando eu recebo uma pessoa de 30 e pouco, 40 anos no trabalho ou em algum local, a pessoa fala assim, mas eu já estou velha, isso aí não dá para mim, não. E esse negócio de concurso, estou muito velho para começar agora. E a gente vê que nada como, claro, nosso Senhor Deus, né, que está com a gente, mas aquela vontade interna lá dentro de se fazer novo de novo, né? Que é isso que você hoje trouxe de exemplo, né? Você se fez novo de novo. Não é, na verdade, eu vou até colocar uma coisa, não fica chateado que eu vou te falar, não. Você não está indo dar aula para adolescente, porque você nunca deixou de ser um adolescente, tá certo? Seu coração sempre é jovem, então eu tenho certeza que eles é que estão se apropriando da sua juventude, rindo muito, se apaixonando pelas suas histórias. E aí você vai fazer vários Zé Arnaldos que vão querer estudar língua portuguesa e vão querer ser professores, tá certo? Porque o seu exemplo é esse, é um exemplo que leva a nossa categoria de professor para cima, mostra que a gente faz tudo de novo e engrandece todo mundo que está em volta, né? É uma benção, esse homem é uma benção. Professor
Dê o seu encerramento aí para o nosso grupo. Já te babei todinho. Peraí, deixa eu limpar aqui. Agora eu tô. Peraí, Ô, Elaine, eu fico muito grato pelas suas palavras. Acho que todas elas são exageradíssimas, se não imerecidas. Mas recebo porque eu sou vaidoso. É um dos meus defeitos. Mas eu encerro dizendo o seguinte, em relação aos estudos. Não há coisa melhor do que estudar, porque aquilo que a gente aprende é o que nos faz efetivamente sermos o que nós somos. Nós somos o resultado daquilo que a gente aprende de verdade. E não é aprender cientificamente, materialmente, pragmaticamente, mas aprender para nos tornarmos cada vez melhores pessoas. E eu acho que o caminho melhor que nós temos, além dos contatos com os outros seres humanos, é o contato com os livros. Eu acho que nós devemos cada vez mais incentivar a leitura, de qualquer tipo de leitura, mas, sobretudo, da leitura de literatura, de ficção e de literatura brasileira, para aprender sobre a língua, para aprender sobre o Brasil. Acho que o que eu deixo de dica, não pode fazer um concurso público, leia. Quem lê tem o que dizer. Quem lê sabe o que dizer, tem o que falar sobre o mundo, sobre si próprio. E nós lemos sobre os personagens de papel, mas esses personagens estão nos refletindo nas nossas angústias, nos nossos desejos, nos nossos medos, nas nossas vontades. E interagir com esses personagens de papel nos faz olhar para dentro de nós mesmos e, quem sabe, consertar alguns defeitos que a gente tenha. Ler é o que eu digo para quem vai fazer qualquer coisa na vida. Mesmo que não vai fazer concurso. Só para viver, ler já serve. Muito obrigada, professor. É uma honra. Estive aqui hoje nessa palestra rápida, porém intensa, abençoada, com o professor Zé Arnaldo, de língua portuguesa, doutorando, um professor que já passou em vários concursos, se reinventou depois dos 50, e a gente não precisa falar os quebrados todos, né? Mas deixa aí de muita juventude. Olha, ele falou! Olha que coisa linda, passou no Pedro II, passou em vários concursos públicos, né? Também está no SESC, ou seja, está conseguindo aí, né, no meio de uma pandemia, né, que tanta gente aí está reclamando, que está sem emprego, tal, ele, através de esforço próprio, mérito, né, que isso é o grande lance de quem faz concurso, é aquele indivíduo que está ali pelo próprio mérito, pela sua vontade de conquistar, de batalhar, de vencer, tá certo? E trouxe esse exemplo lindo hoje. Meu professor, muito obrigada, que Deus te abençoe e abençoe todos os nossos ouvintes, tá? E que vocês também se inspirem a partir desse testemunho maravilhoso e venham estudar também para concurso. Tá aí o professor Zé Arnaldo. Você fala rapidinho, professor, qual é o seu Facebook, Instagram para o pessoal, por favor, antes de encerrar? Olha, eu tenho um canal no YouTube chamado Tire Suas Dúvidas de Letra, em que eu falo de coisas de língua portuguesa, de literatura. Quem quiser visitar vai me dar o orgulho de conversar comigo lá. Tire Suas Dúvidas de Letra. Isso, e vai ficar gravada, tá, Luciana? Obrigada, Edirene, obrigado, Jean, obrigado, Cristina, obrigado, Luciana, Cláudio, muito obrigado, Thaísa, Saudade, Cíntia, muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Edirene, Cris, que eu adoro, amo, Walter, Vivian, Viviane, Luciano, saudade, um beijo imenso, Enail, professor Maicon, Flávio, Márcio, DJ, gente, muita gente legal aqui, Elizabeth, Vavá, muito obrigado, meus grandes amigos, tiveram aí presente, Fabiana, muito obrigado, Marquinho, Alessandra, gente, Gabi, Lene, todos mais. Professor, foi uma honra. Muito obrigada. Beijo. Estará gravado e até a próxima.